dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Rodrigo e a gente vai dar continuidade então com as nossas videoaulas de eletrônica analógica falando sobre amplificadores operacionais. Hoje a gente vai ver alguns circuitos que funcionam como fonte de corrente, ou seja, a resistência pode mudar, que a corrente vai ser sempre a mesma na carga. Vamos lá então? Então segue pra aula. Fonte de corrente com amp-op. Vamos verificar então como montar uma fonte de corrente utilizando amp-op. Primeiro, a gente vai utilizar então um amplificador não inversor que a gente já viu em aulas anteriores. Então aqui eu tenho minha entrada, minha saída, resistência de realimentação e o que a gente chamou de R1. A gente viu nesse amplificador que essa tensão aqui, devido ao curto virtual, vai ser exatamente a tensão que está aqui. Então a tensão aplicada em Vin vai ser a tensão aplicada sobre R1, né? Com isso a gente tem então que essa tensão aqui é uma tensão fixa e vai gerar uma corrente chamada de I1. A gente viu que não tem corrente neste nó. Se não tem corrente neste nó, então IF igual a I1. Isso a gente já viu lá nos amplificadores não inversores, certo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a carga aqui. No lugar do RF, ao invés de ser uma resistência simplesmente de realimentação, a minha carga vai ser aplicada aqui na realimentação, né? No ramo da realimentação. Se a minha carga está aqui, veja bem o que vai acontecer. Eu tenho uma corrente aqui chamada de IR, devido à resistência R, e aqui eu tenho meu RL com a corrente IRL, né? IR vai ser exatamente igual a IRL, pelo mesmo motivo que a gente acabou de ver lá no amplificador não inversor, tá? A diferença só é que agora eu estou considerando que a minha carga está aqui. Pessoal, se o meu IR é igual ao IRL, quanto vai valer então o meu IR? Como que eu calculo IR? IR é lei de Ohm, é essa tensão sobre essa resistência. E quem é essa tensão? Essa tensão, devido ao curto virtual, eu acabei de falar, é o próprio Vin, a tensão de entrada. Ou seja, IR vai ser igual a Vin sobre R. Como que fica então a fonte de corrente? Fonte de corrente, pessoal, é um circuito onde se eu alterar a minha carga, a corrente vai ser mantida, a corrente não muda, né? E a lei de Ohm, professor, como é que fica? Pois é, para manter a lei de Ohm, então a tensão na resistência de carga, né, na carga, tem que mudar. Para quê? Para que a corrente fique fixa, tá? E é isso que acontece, vejam bem. A gente acabou de ver aqui então que IR é igual a IRL, tá aqui IR igual a IRL, e o IR é dado por essa fórmula aqui. O que acontece? Normalmente a gente redesenha esse circuito, só altera o desenho, colocando o RL aqui, é uma questão de desenho. E o R aqui, vai ficar dessa maneira, tá? Então a fonte de corrente, ou aqui, tanto faz, é onde a gente tem o RL na realimentação. Tá aqui, ó, o RL na realimentação, tá? E quanto vai valer a corrente sobre RL? O I de RL vale quanto? I de RL, conforme a gente já viu, vai ser igual a IR, tá aqui, I de RL igual a IR. E quanto vale o IR? Vale Vin sobre R. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que essa corrente aqui depende de quem? Depende do Vin e depende do R, ou seja, depende dessa tensão e depende desta resistência. Com isso eu defino IR. Definindo IR, o IRL é igual. Ou seja, posso variar essa resistência aqui, que quem vai definir a minha corrente é essa resistência e essa tensão, certo? Ou seja, eu posso variar essa resistência, que é essa corrente que vai se manter constante, e para que ela se mantenha constante, o que vai acontecer? Essa tensão aqui vai alterar, vai mudar. Posso colocar qualquer valor de RL? Não posso colocar qualquer valor de RL, por quê? Se eu colocar qualquer valor de RL, por exemplo, um RL aqui, digamos que a corrente aqui é 1 mA. 1 mA. E essa resistência, aqui eu coloco 1K. Beleza, vai dar o quê? 1 volt aqui. 1 volt provavelmente eu consigo ter daqui para cá sem problema. Vai depender da tensão que eu tenho aqui, né? Então digamos que eu estou alimentando com 15 volts
tá? Mais e menos 15, não vou colocar o menos, seria aqui, né? Tá. Menos 15 volts, tá? E 1 mA, 1K, tá? E digamos que eu tenho aqui, por exemplo, 5 volts. Se eu tenho aqui 5 volts, tá? Eu tenho a capacidade de ter o quê? Até mais 10 volts, que é o máximo, que seria 15. Então, o máximo que eu posso ter aqui é 15 no total, tá? Porque é a minha alimentação. Então, se eu tenho 5, eu posso ter até 10 volts aqui, tá? Então, se eu tenho 1 mA, calculei aí para 1 mA, tá? Tenho 5 volts, então aqui vai ser 5 volts, 5 volts, e aqui eu tenho uma resistência de 5K. Não é valor comercial, mas digamos que 5K. Vai gerar 1 mA. Beleza, 1 mA aqui, 1 mA aqui em cima. Se essa resistência for 1K, tranquilo. 1K, 1 mA, vai dar aqui 1 volt, no total 6, então a minha saída do meu amp-op 6 volts. Tranquilo, ele funciona normalmente. Agora, se aqui fosse, por exemplo, 20 mA, desculpa, se aqui fosse 20 kΩ, o que aconteceria? Eu teria aqui, pela lei de Ohm, para que tenha 1 mA, eu teria que ter aqui 20 volts. 20 volts com 5, eu teria que ter na saída 25. Eu posso ter 25? Eu estou alimentando com 15? Não posso. Então, esse é o limite, tá? Ele vai ajustar a tensão para manter a corrente, claro que dentro do limite que o amp-op possa fornecer a tensão de acordo com a alimentação, certo? Bom, esse aqui então é a fonte de corrente. A fonte de corrente, conforme eu falei, ela vai fornecer uma corrente fixa, podendo alterar a resistência dentro de uma faixa de trabalho, certo? Esse cara aqui, ele vai fornecer uma corrente de saída que vale quanto? A corrente de saída vai ser igual ao próprio IRL, tá? A corrente de saída do amp-op vai ser igual ao próprio IRL. Então, o IRL máximo, a máxima corrente que eu posso ter nessa fonte de corrente, é o quê? É a corrente máxima que o amp-op pode fornecer. Então, se o amp-op pode fornecer 25 mA, é um outro limitante, além da saturação que eu acabei de falar, é a corrente máxima também, tá? Então, a máxima que ele vai poder fornecer é o quanto é a corrente de saída de curto-circuito, que a gente chama de IOS. Então, se o IOS, por exemplo, é 25 mA, o máximo que eu posso ter aqui é 25 mA, aqui, consequentemente, é 25 mA, e aqui vai ser 25 mA também, né? Então, esses são os limitantes para trabalhar com a fonte de corrente. A fonte de corrente vai fornecer uma corrente constante, podendo variar a carga, desde que, né, eu tenha aqui uma saída, uma tensão de saída daqui a aqui, seria a soma das duas tensões, menor que a tensão de alimentação, senão ele satura. Então, um limitante é a tensão e outro limitante é a corrente. A máxima corrente que eu posso ter circulando aqui, que é a corrente da minha carga, é a corrente máxima de saída, chamada de corrente de curto-circuito, o IOS. Então, o IRL máximo é igual ao IOS informado no datasheet. Bom, para resolver esse problema da corrente máxima, o que a gente pode fazer? A gente pode associar a fonte de corrente, que é um circuito dessa maneira aqui, onde eu coloco o RL aqui na realimentação, né? Associar a ele um reforçador de corrente. A gente já estudou reforçador de corrente nas aulas anteriores, né? Então a gente pode associar um reforçador de corrente à fonte de corrente. Com isso, o que eu vou ter então? Aqui na saída eu vou ter um transistor. O circuito é este aqui, ó. Então na saída eu tenho um transistor e o RL que ficava aqui, agora eu vou colocar onde? Sempre eu coloco a minha carga no coletor do transistor, né? Então tá aqui no coletor do transistor. Como é que funciona? Minha tensão de entrada vai estar aqui, devido ao curto virtual vai estar aqui também. Então essa tensão aqui é uma tensão fixa, tá? E essa resistência sendo fixa vai determinar uma corrente fixa. Então o IRL continua sendo igual a IR, tá? IRL aqui continua sendo igual a IR. Por quê? Porque a corrente da base é pequenininha, desprezível, então é praticamente igual. E o IR é igual a Vin sobre R, da mesma maneira. Então essa corrente continua sendo controlada por essa aqui, que é definida por essa tensão e essa resistência, certo? O que vai mudar? O que muda é que o IO, a corrente de saída do amp-op, agora ela é o quê? É o IRL dividido pelo beta-CC, que é o ganho aqui do transistor. Então o IO vai ser IRL dividido pelo beta-CC. Já é diferente aqui, onde o IO
é igual ao próprio IRL. Então, com isso, eu posso ter correntes maiores na carga, né? Dependendo do meu transistor, eu posso ter correntes maiores na carga, porque o meu IO pode ser pequenininho, né? E, finalmente, então, eu posso ter umas correntes, né, de IRL máximo, que vai ser igual a quê? A beta CC vezes o IOS, a corrente máxima do Amp-Op vezes beta CC. Com isso, eu posso ter correntes muito maiores aqui, associando, então, a fonte de corrente com o reforçador de corrente, que é um transistor aqui na saída do Amp-Op. Tranquilo, pessoal? Pessoal, então é isso. A gente viu, então, circuitos que funcionam como fonte de corrente utilizando o Amp-Op, utilizando o transistor para reforçar a corrente quando necessário, né? Então esse circuito pode fornecer a corrente fixa, mesmo alterando a carga, dependendo dos limites que a gente viu, né, que eu comentei durante a aula. Tendo alguma dúvida, coloca aqui embaixo que eu respondo. E até a próxima! Claquete. Claque. Aqui, peraí. É claquete. Segue pra aula. Tem que falar aula, tá, Elis? Então segue pra aula! Daí vocês falam até a próxima, tá bom? Tá. Então vamos lá. E Isso que era pra falar! O que era pra falar? até a próxima. Tá, então vamos... Tá, paradinho. E Segue! olha, Vamos de novo, vai De falar. e Até a próxima! beleza.